É a véspera do Shabat. Um Shabat tão importante, porção semanal, é Parshat Vayishlach. Daqui a pouco vamos entender essa palavra melhor. Mas antes, eu quero falar sobre um costume que todos me perguntam qual que é o motivo. Se vocês já foram para um casamento judaico, provavelmente vocês se depararam que o noivo e a noiva, eles ficam embaixo de uma chuppah. Chuppah é tipo de uma tenda. Embaixo dessa tenda é quando o noivo santifica a noiva com as palavras: você está consagrado a mim conforme a lei de Moisés de Israel. É o casamento que acontece embaixo de uma chuppah. Terminando aquele processo religioso, provavelmente vocês perceberam um costume super estranho. Alguém pega um copo de vidro, bem embrulhado, num pano, coloca embaixo do pé do noivo. E o noivo bate com seu pé e quebra aquele vidro. E quando ele quebra o vidro, todo mundo grita Mazal Tov, com muita sorte. Mas que costume estranho, quebrar o vidro. O que está por trás disso? Nós sabemos que a Torá é muito exigente para não destruir nada que tem utilidade. Aquele copo é um copo bonito. Não tinha rachadura nenhuma. E o costume é pegar um copo bom, colocar embaixo do pé do noivo, ele bate com força e quebra aquele copo e todos gritam Mazal Tov, com muita sorte. O que está por trás desse costume? Interessante que esse costume bem antigo, já na época talmúdica, estamos voltando quase 2000 anos atrás, encontramos que o Talmud relata que uma pessoa grande chamada Rav Ashi, ele no casamento de seu filho quebrava um copo. Ou seja, o costume não é um costume recente, é desde a época talmúdica. E há vários motivos. O motivo mais conhecido é o versículo que diz o seguinte, que em todos os momentos, e mesmo nos momentos mais festivos, mais alegres da nossa vida, devemos lembrar Jerusalém, devemos lembrar os templos sagrados que foram destruídos, que é um assunto sempre triste, que deve ficar na nossa mente. Por isso, nos momentos mais felizes, tipo um casamento, respeitando esse versículo, que sempre, mesmo nas horas mais felizes, devemos lembrar Jerusalém, quebramos o copo, para nos fazer lembrar daquela destruição que infelizmente aconteceu. Da mesma forma que esse copo está sendo destruído, a destruição do copo nos faz lembrar dos incidentes, a destruição dos templos sagrados. Mas há um motivo muito mais profundo sobre o qual vamos ligar com a leitura da Torá desta semana. A Torá nos relata que após de 20 anos de separação, os irmãos gêmeos iam se encontrar. E se de fato encontraram. Mas nós sabemos que Esaú jurou que vai chegar o dia que ele vai matar seu irmão Jacob, já que o Jacob enganou, aliás, o pai Yitzhak e pegou as bênçãos para ele, que eram destinados para Esaú. Esaú nunca perdoou Jacob. E chegou o momento que Jacob tinha que voltar para a terra de seus pais e ficou com receio. Como que seu irmão Esaú vai lhe aceitar? Será que ele ainda está sentindo aquele ódio? Ou talvez o tempo conseguiu sarar e sanar um pouco da dificuldade? A nossa porção começa, Vayishlach, Jacob enviou mensageiros. E segundo a parte mais mística da Torá, mandou anjos
para ir para falar com seu irmão e testar os sentimentos do seu irmão, como que eles são. Eles foram, se encontraram com Esaú e voltaram a avisar a Jacob o seguinte: olha, Jacob, teu irmão Esaú está indo para ti receber, mas não vai ter aquela recepção que você está almejando. Ele está chegando com 400 pessoas armadas. É um exército. Jacob estava apenas com suas esposas, 4 esposas e 12 filhos. Enfrentar um exército de 400 pessoas, isso era algo que ia gerar medo em cada pessoa. E realmente o versículo diz que Jacob ficou com muito medo. E ele fez vários assuntos. Ele mandou um presente para seu irmão antes, vários presentes para tentar apaziguá-lo. Ele rezou. Mas a primeira coisa que ele fez, ele dividiu o campo dele, o grupo dele, em 2 campos diferentes. Ele dividiu. Ele diz o seguinte, assim diz o versículo: se meu irmão Esaú vai destruir, ou vai castigar, vai punir um campo, pelo menos o outro vai se salvar. O medo do Jacob era enorme. Se preparou para o pior. Mas quando analisamos a história, temos muitas perguntas. Em primeiro lugar, a divisão que Jacob fez foi uma divisão estranha. Ele pegou toda a família dele, colocou num grupo. O outro grupo era o rebanho, gado, camelos, seus servos. Era um campo. E a família, todos seus filhos, os 12 filhos. Ali naquele tempo, se não me engano, somente tinha 11. Mas de qualquer jeito, seus 11 filhos e as suas esposas, era um grupo só. Por que não dividiu esse grupo? Fazer um outro tipo de divisão. E por que somente em 2 grupos? Por que ele não dividiu eles em mais grupos? O conceito de dividir e distribuir o risco é o que nós chamamos hoje de diversificar. É algo conhecido muito no mundo financeiro. Para não arriscar com tudo, diversificar. E assim também diz o Talmud que uma pessoa ele tem que fazer 3 tipos de investimentos: trigo, azeite e olivas, e depois vinho e uvas. São 3 departamentos. Por quê? Se vai dar errado com a área do trigo, mas outra área talvez dá certo. Se vai ter errado com olivas e azeite e vinho e uvas, talvez o lado do trigo vai dar certo. Ou seja, tem que realmente dividir o risco. Isso entendemos. Mas Jacob dividiu o seu risco de uma forma estranha. A família inteira de um lado e seus pertences e posses no outro lado. Por que foi dividido desta maneira? Para entender isso melhor, nós temos que entender o conceito que se chama capara. O que é capara? Às vezes se fala capura, capara. O que é isso? E quando que usamos essa palavra? É interessante que os faradim às vezes usam a palavra tikkun. O que significa essas palavras tikkun, capara? E o que é? O que está por trás, o segredo dessas palavras? Aconteceu, isso é um exemplo onde que se usa a palavra capara. Um casal estava viajando para um casamento de seus filhos. Seu filho. Era um filho. Quando chegaram no aeroporto, eles foram avisados que o nome deles não se encontra na lista.
nem deles e nem com os outros filhos que estavam viajando com eles. Nenhum nome estava na lista. Ficaram super aborrecidos. Mas já que precisavam viajar naquele dia, compraram novos passagens no próprio aeroporto, pagaram uma nota e sentaram no avião. As crianças estavam muito desapontados. Falaram, pai, nós fizemos uma reserva de uma forma correta, fizemos tudo, já pagamos. Por que a gente tem que pagar outra vez? E por que vocês são tão calmos com esse assunto? O pai respondeu, capará. O que é essa ideia do capará? O nosso mundo é uma mistura de bem e mal. Não existe nada no nosso mundo que é 100% bom e não há nada que existe 100% ruim. Por isso, muitas vezes, planejamos um casamento lindo. A orquestra está organizada, as flores, fotos, comida, salão de festa, está tudo da melhor maneira. Mas, de repente, alguma coisa dá errado e tira toda a nossa alegria. Tirou a alegria. Por isso, quando acontece alguma coisa antes de um casamento, alguma coisa ruim, negativo, a gente fala capará. Seja isso aquilo que era destinado para dar errado, seja isso o que fizemos, vai dar para resolver aquela coisa ruim. Além disso, tudo dará certo daqui para frente. Isso se chama capará. Deixa aquilo ser um tipo de um capará. Ou seja, tipo de um tikkun. Aquilo vai ser aquilo que foi destinado para ser ruim. Pedimos para Deus que aquilo que foi destinado, que foi decretado, aliás, que vai ser errado, para que seja justo isso. E com isso, agora somos livres. É um conceito realmente da Kabbalah, não um conceito fácil. E é interessante que isso é muito aplicado. Isso é muito aplicado na véspera do Yom Kippur, do dia do perdão. O costume é que o rabino da sinagoga fica perto de uma mesa, distribuindo bolo. E cada pessoa passa, faz assim com sua mão e pede um pedacinho de bolo. E fala, rabino, me dá um pedacinho de bolo doce. E o rabino dá e deseja um ano bom. O que está por trás desse costume? Obviamente sempre é bom comer um bolo doce, mas no dia antes do dia do perdão, no dia antes, todo mundo está com pressa se preparando. Qual que é o conceito? Está escrito nos livros sagrados. Se foi, o que a pessoa está pedindo? Se foi decretado contra mim um decreto que durante o ano eu vou ser um pedinte, alguém que está pedindo, isso foi o decreto, eu quero já fazer isso agora, de uma forma mais organizada, e pedir para Deus que isso seja aquilo que foi destinado, que foi decretado, e daqui para frente, quero ser livre de qualquer decreto ruim. Por isso o rabino dá um leque. O que o rabino pensa? Se foi decretado alguma coisa ruim contra a pessoa que vai ter que pedir durante o ano, ou pedir favores para poder sobreviver, ou pedir dinheiro, vai ser um pedinte, não vai precisar mais, porque agora já está pedindo e com isso se anula o decreto. Um costume muito antigo. Na realidade, esse costume está escrito já no livro do Shalah HaKadosh, do Rabino Horowitz, muitos anos atrás, onde ele deixa claro que com isso, de uma certa forma, se acalma, se vai adoçando o atributo de severidade, com Deus vendo que isso, de uma certa forma, já aconteceu. E com isso, daqui para frente, somos livres somente para assuntos positivos. Isso é chamado na linguagem comum em Yiddish, makapura, kapara, ou os fardim vão usar a palavra tikkun. Agora vamos entender melhor o que aconteceu com Jacob.
Jacob dividiu tudo que ele tinha em 2 campos. O motivo que ele dividiu os 2 campos, porque essa divisão foi feita com plano. Num, ele colocou, um campo, ele colocou todos os posses materiais dele. O gado, rebanho, assim diante. Outra era a família dele. Jacob diz o seguinte para Deus: se por algum motivo foi decretado que eu vou sofrer, deixa meus posses sofrer. Deixa o gado, camelo, rebanho, essa área que naquele tempo era a riqueza de uma pessoa, deixa ir para aquela direção, mas deixa minha família inteira. A divisão era para aquilo que realmente é importante e aquilo que é secundário. Jacob falou o seguinte: se já foi decretado que Esav vai me punir, veja, Deus, que essa punição vai para o lado dos meus posses materiais, mas não atinge a saúde nem meu nem da minha família, e com certeza nem a nossa vida. Isso é o conceito da Kapará que está muito enraizado nos livros da Kabbalah. E isso para nós é uma grande lição, se podemos parar e pensar um pouco. Se alguma coisa ruim tem que acontecer com nós, devemos pedir para Deus para direcionar aquilo para os nossos posses materiais, mas não para a nossa saúde, ou, com certeza, não para as nossas vidas e das vidas das pessoas que são próximas a nós. Mas, além disso, tem mais um ensinamento que é mais importante ainda. Cada vez que acontece alguma coisa ruim com nós, devemos agradecer a Deus e dar um grito mais alto. Quebrou o copo. Ótimo. Com isso a gente se livrou de um decreto muito pior. É interessante que no Brasil eles sempre falam o seguinte: vão os anéis, mas ficam os dedos. É mais ou menos esse conceito. Se tem que acontecer alguma coisa, deixa com os anéis, mas os dedos ficam com nós. Se acontece alguma coisa ruim, temos que falar, Gamos o Letová, isso foi ótimo para nós. Que com isso a gente se livrou de algo muito pior. Contudo, pedimos para Deus, para a gente sempre ver o nosso Mazal Tov, nossa sorte sempre positivo. E Deus pode dar um jeito que nem vão os anéis. Mas isso já é uma outra história. Se já aconteceu, vamos agradecer que foram para os anéis e não para nossos dedos. Agora entendemos por que se quebra o copo. Quebrando o copo é uma declaração do casamento. Se alguma coisa tem que ir errado, ou como esse casal que acabaram de casar, ou durante o casamento, agora, vamos quebrar esse copo e com isso, resolvido o assunto. Nada mais do ruim tem que acontecer, porque já aconteceu. E pronto, agora é para festejar. Assim, nós vamos entrar nesse Shabbat com muito alegre, com muito simcha. E o bom Deus vai nos iluminar para poder ver alegria em tudo. Shabbat Shalom a todos.